Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin flertando com 91 mil dólares no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin que começa a confirmação do rompimento do padrão de cunha descendente, padrão que ficou pressionando a baixa do mercado por nada menos do que 139 dias. Estamos diante do shift, da mudança de tendência de curto prazo, que vai se alinhar com a tendência média e a tendência de longo prazo, que são de alta. O que podemos esperar neste exato momento? O que temos que estar atentos? É momento de sair comprando? É momento de sair vendendo? É isso que eu quero te mostrar neste vídeo. Então fica até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Já separei alguns ativos para a gente analisar e amanhã faremos uma análise de mais ativos, uma quantidade ainda maior. E é por isso que eu deixo os comentários abertos, aguardando o seu pedido. Pois bem, vamos analisar o Bitcoin. O mercado ontem falhou no rompimento completo e na confirmação do rompimento. A gente teve o primeiro movimento de alta, foi um movimento importante e a gente ainda falou ontem, precisamos de um fechamento, ou seja, precisa que o dia feche acima de 86.500. Fechamos acima de 86.500. Fechamos na casa de 87.400. Maravilha! Primeiro joinha confirmado. E o que a gente comentou ontem? Para que a gente tenha um rompimento confirmado deste padrão de cunha descendente, que é um padrão que normalmente rompe para cima e está rompendo para cima, será hoje, 21 horas horário de Brasília, a gente se manter acima da máxima do dia de ontem, 89 mil dólares. Estou arredondando, a gente bateu em 88.500, mas a gente precisa fechar acima de 89 mil dólares. E neste momento, estamos em 90.690, 90.700. Já chegamos a bater 91.300. Então, se a gente fechar hoje acima deste ponto, temos o rompimento confirmado. Algo que é extremamente importante. Algo que, sim, é impactante para o mercado, considerando as próximas semanas e meses. Ficamos, mais uma vez, nada menos do que 139 dias neste padrão. Até considero esta faixa aqui também, 138, 139 dias. Praticamente 5 meses em um padrão de correção, acumulação em baixa. O que trouxe uma mudança muito grande do sentimento de alta para o sentimento de baixa. Mas se você se recorda, nas últimas semanas e nos últimos meses, a gente fez questão de enfatizar tendência macro de alta. Você, se me acompanha, você escutou isso 700 milhões de vezes. Eu gravei todos os dias e a gente grava todos os dias. Por isso, você que não está me acompanhando, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, que ajuda muito o canal a crescer. Falei todos os dias, fui extremamente repetitivo, cansativo e a gente está mantendo a tendência macro de alta. Vou recapitular para que a gente analise os próximos movimentos do mercado, quais são os cenários e para que a gente possa responder, é momento de sair comprando ou não? Esse momento já passou? E agora, para quem vendeu nestas áreas, quem vendeu em 75 mil dólares, perdeu o bonde? É isso que a gente vai analisar. Mas vamos olhar para o macro. Eu quero mais uma vez enfatizar aqui. A nossa atenção tem que ser a partir do momento atual. Por quê?
Enquanto a gente está formando fundo, fundo, a gente teve um fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, a gente está em um bull market. Vou repetir, bull market. Bull market é tendência mensal de alta, formado por topos e fundos ascendentes. Quem falou em bear market não sabe análise gráfica básica. Isso é objetivo, não é nem uma opinião. Tendência macro de alta é bull market. Tendência macro de baixa é bear market. A partir do momento que a gente rompe e confirma o rompimento de um padrão de baixa e começa a acelerar, o que a gente precisa? A gente precisa sim da confirmação desse rompimento. Eu já estou te informando antes para que você não caia em armadilhas, para qualquer que seja o lado. A gente tem que agora confirmar este rompimento, corrigir o que seria natural, a gente já vai falar sobre isso. Pode corrigir aqui, pode corrigir, continuar e corrigir aqui, mas a gente precisa, a partir do momento que a gente começa a marcar este como um fundo ascendente mensal, precisamos do rompimento confirmado. Ninguém está falando sobre isso e a gente vai falar. Por quê? Se o mercado começar a esticar, esticar, esticar e depois ele perder o ímpeto e, por fim, perder os fundos, saiba, teremos um bear market. Então, a partir do momento atual, a gente tem que olhar sim para correções que são naturais, mas ficar totalmente atentos e vigilantes com os fundos que a gente já formou. Então, agora que a gente começa a sair dessa tendência de baixa e começa a flertar com uma tendência de curto prazo em alta, que se alinha à tendência macro, a gente tem que estar atento a isso. Eu não quero te assustar de maneira nenhuma, eu não estou com uma visão bearish, eu não estou com uma visão de bear market, mas eu tenho a obrigação de ser o mais transparente possível com você. E é por isso que eu estou te apresentando esta informação. Mas a minha visão é de que este é um cenário improvável, impossível, não existe. Mas eu gosto de relembrá-lo. O macro segue bullish, é o que a gente vem falando há semanas. Não chegamos em bear market, não cheiramos o bear market, não sentimos bear market. O movimento que a gente teve nestes últimos 139 dias não foi de bear market, foi sim uma correção de bull market. Ponto final. E isso não é uma opinião, tá com base em dados. Estes são os dados. Gráfico, simples e objetivo. Agora, o que eu posso esperar? Quais são os cenários? Qual que é a maior probabilidade? Eu gosto sempre de chamar a atenção para os movimentos de baixa com volume de venda descendente, que foi o que vimos nos últimos meses. E esta rejeição muito próxima à faixa de topo anterior coloca o mercado no macro com a maior probabilidade de renovação destas máximas. E a gente olha isto também com uma visão médio e micro aqui. O Bitcoin tem que fechar o dia de hoje acima de 89, esse é o nosso ponto de atenção, e se ele começar a enfrentar uma resistência, que seria natural, principalmente pelo fato de estarmos aqui, se ele começar a corrigir, lembrando, a gente teve uma alta sem correção, se ele começar a corrigir, quem ficou de fora poderá ter uma oportunidade. Lembro, quem ficou de fora e tem uma visão bullish, tem pessoas que não têm uma visão bullish. Tem umas pessoas que estão com uma visão de queda muito mais acentuada e bear market. Eu já apresentei a minha visão em relação a isso. Mas se você tem uma visão
bullish e não comprou quando eu comprei ou quando estávamos em medo extremo, e eu não estou lhe falando que eu fiz o certo ou o errado, estou lhe informando que eu comprei aqui. E eu mostrei, tudo que eu estou falando, eu mostrei no passado, eu mostrei exatamente os pontos que eu estava comprando. Eu comprei Bitcoin aqui, eu comprei, na verdade, Bitcoin aqui, comprei altcoins aqui, e agora eu que construí um caixa através de várias operações neste movimento de acumulação, eu estou aguardando certos cenários. E um dos cenários que podem abrir oportunidades para quem ficou de fora é um potencial movimento de correção, ombro, cabeça e ombro. A gente vai falar mais sobre este movimento em potencial amanhã. Por quê? Porque teremos o dia fechado. Teremos o rompimento confirmado ou não. Não tem como a gente atestar algo enquanto o dia não fecha. E hoje, às 21 horas, horário de Brasília, se a gente fechar acima desses 89 ou acima, temos o rompimento confirmado. Então, se o mercado começar a desacelerar aqui, a gente vai ter que olhar para cenários de retração. Sim, eles são plausíveis, eles não são impossíveis e eles serão naturais. Eu vejo oportunidades, pelo menos para o Bitcoin agora. Eu, Luan, não, mas eu comprei em um ponto muito mais interessante. E a gente não pode esquecer que, diante do risco e retorno, a gente está chegando em um ponto de resistência importante. Mas, e se o mercado seguir subindo? Seria natural que a gente visse também um pullback, porque o mercado não só sobe. Eu sei que muita gente que vendeu lá embaixo ou que deixou de comprar porque estava esperando 65 mil dólares, agora começa a entrar num FOMO. E é importante que a gente tenha uma cautela, seja o mais analítico possível. Por quê? Porque enquanto o movimento está acontecendo, muita gente acaba comprando e muita gente comprou agora e pode enfrentar um pullback, tá? Ou um rompimento confirmado totalmente, até uma continuidade da alta, para aí sim vermos correções. Então eu estou de olho nesses cenários. E obviamente eu vou fazer operações relativas e que tendem a me beneficiar no médio a longo prazo diante destes cenários que podem se confirmar. Entenda, eu não estou tentando adivinhar o que o mercado vai fazer. Eu simplesmente estou com planos bem traçados que me levarão a agir. Eu falei no dia 14 para os integrantes do Premium acerca dos movimentos. Movimento 1 e movimento 2. E obviamente tinha plano A, tinha plano C. E hoje eu atualizarei os integrantes com os novos planos. Mas o ponto é sempre estar preparado. Porque uma vez que eu estou preparado, eu entendo quais são os cenários e os movimentos de reação que eu posso ter. E quando eu me preparo previamente, as minhas reações são analíticas e não emocionais. Eu acho que neste momento é perigoso você começar a se alavancar absurdamente. Avalie com cuidado, mas os melhores pontos de compra foram aqui, aqui e aqui, como a gente falou no passado. Cunhas descendentes são padrões que têm perda dos fundos sem continuidade, perda dos fundos sem continuidade. Quais são os melhores pontos de compra para o ativo em questão ou para o farol? E correlacionando o farol com as altcoins, o farol é o Bitcoin. Quais são os melhores pontos? Quando a gente tem a perda dos fundos em uma cunha descendente. Sabiamente é uma cunha descendente. Foi o que a gente informou aqui e foi o que a gente fez. E agora, quando a gente acelera e a gente começa a chegar também com RSI que pode se aproximar em sobrecompra, os melhores pontos começam a se afastar. Então é sempre prudente aguardarmos pullbacks.
Avalie com muita cautela, porque eu sei que muita gente agora está naquela loucura, meu Deus do céu, eu não posso ficar para trás porque o mercado vai para a lua. Mas o mercado, ele tem sim retrações e seria natural que em algum momento a gente tivesse retrações. E serão nessas retrações que as oportunidades interessantes irão aparecer. É importante que você olhe sempre o macro e, posteriormente, o micro. Sem esquecer que, quando a gente tem rompimentos destes padrões, seja aqui, que a gente ficou 8 meses, a gente teve o rompimento, teve um teste, acumulou e aí explodiu, isso aqui pode se repetir. Ou a gente já pode estar neste cenário. Mas a maior probabilidade é, depois de uma aceleração, uma correção. Correção leve, uma vez que a gente esticou bastante e a gente está colocando a primeira pernada acima do topo anterior. Ou seja, a gente marca com este movimento aqui o rompimento potencialmente confirmado. Será confirmado no final do dia de hoje. Respondendo então de forma bem objetiva, este é o melhor momento para sair comprando? Na minha visão, do ponto de vista do risco e do retorno, pode não ser o melhor momento. O mercado pode continuar subindo e aí sim formar uma base de preço. Eu, Luan, compro em bases de preço ou no medo extremo, que foi o que eu fiz aqui e te informei, se você estava me acompanhando. Agora, eu fico mais cauteloso. Você tem que avaliar com cuidado a sua movimentação. Mas não se engane, esta movimentação é extremamente bullish, sim. Porque ela não é só bullish para o Bitcoin, ela é bullish também para as altcoins. Veja que o Total 3 está começando a indicar um rompimento desta, que também é uma cunha descendente no semanal para o Total 3. O Total 3 é o market cap das altcoins, ele exclui o Bitcoin e o Ethereum. Mas você pode estar até olhando e falando, caramba, as altcoins elas estão subindo menos que o Bitcoin, porque o Bitcoin está voando. Por que isso está acontecendo? É a dominância que está subindo. E não entenda da forma errada. O Bitcoin subir com a dominância subindo é algo positivo, porque mostra que o mercado está saudável e o Bitcoin tem, como a sua maior probabilidade, a renovação das máximas. O que a gente tem que olhar com muita cautela é o Bitcoin subindo igual um foguete e a dominância despencando. Isto pode marcar o final do ciclo de alta. É isso que marca o fim do ciclo de alta. E na minha humilde opinião, no macro, a tendência do Bitcoin, ela se mantém. A gente vem seguindo tanto o M2 global, quanto temos alvos bem elevados para o P-Cycle Top, que neste momento está marcando 155 mil dólares para o alvo intermediário. Então, na minha humilde opinião, para o médio a longo prazo, o Bitcoin tem uma faixa bem mais elevada para atingir. E é por isso que eu estou, sim, satisfeito com a dominância subindo. Porque enquanto o Bitcoin subir mais do que as altcoins, a tendência é que o mercado se mantenha ultra saudável. E quando o Bitcoin começar na sua acumulação e o giro de capital acontecer, é que veremos a dominância cair. Então, quanto mais a dominância subir com o Bitcoin subindo, melhor. Porque quando ela resolver cair, a gente terá um volume financeiro muito maior fluindo para as altcoins. Esta é a movimentação em potencial que nós temos. É claro que eu faço questão de enfatizar. A gente trabalha aqui com probabilidade, traçando os cenários. Eu não estou aqui te trazendo uma dica de investimento, compre, venda. Não é isso. Aqui eu faço questão de apresentar vídeos educacionais mostrando o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico, base em histórico, base em dados sólidos.
faz a sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas sim, eu estou bem atento ao Total 3 e também ao Total 2 e o Others com este início de rompimento. Este cenário que foi visto em meados de novembro e dezembro pode sim se repetir, levando inclusive a uma renovação das máximas, é claro, com uma renovação das máximas para o Bitcoin. Vamos ficar de olho, vamos ficar atentos e vamos ser cautelosos. Eu tenho feito questão de ser o mais cauteloso possível. Não ficar gritando que nem um psicopata. Ah, meu Deus, é bear market, agora é alta infinita. Somente para te trazer o FOMO. Quando a gente estava aqui, eu fiz questão de fazer vídeos bem densos e longos para te mostrar com uma série de dados, com uma série de estudos que a maior probabilidade era a gente formar a base de preço. Eu apresentei as minhas compras e eu apresentei também as bases por trás dessas compras. Eu poderia estar gritando aqui que nem um lunático para te trazer o FOMO e te colocar numa urgência absurda. Mas eu faço questão de te informar. Este é um ponto de cautela. Quem comprou nestas áreas, ótimo. Vamos analisar agora como estão os ativos. Porque se o Bitcoin tem um ponto específico, as altcoins também têm um ponto bem específico. E a gente tem que ficar de olho. A gente tem que avaliar e a gente vai analisar caso a caso. Então, vamos lá, vamos para as altcoins. Porque eu sei que muita gente está de olho e se perguntando se este é um momento para avaliar as altcoins em si. Vamos começar com Ethereum, a gente vai olhar Solana, XLM, DOT, Pendle, Render, Sui, Link e Near. E, obviamente, eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Um adendo, se você está buscando informações acerca do mercado, se você tem um dia corrido e você quer algumas atualizações e você fica perdido e quer essas novidades, insights, dicas no sentido de cuidado, preste atenção nisso, fique de olho naquilo. O seu lugar é no nosso grupo geral. Eu passo lá no nosso grupo geral muitas informações, atualizações, fechamento de dia, abertura dos mercados norte-americanos e muito mais. Grupo do Telegram geral, que tem muita informação de qualidade que pode te ajudar. Se você está interessado, é o segundo link da descrição. Acesse, ele é totalmente gratuito. Agora, se você quer, de fato, investir em conhecimento, se aprofundar no conhecimento, ter acesso a planos, estratégias, você quer sim se preparar para os movimentos diversos do mercado, entender quando e por que certos movimentos são feitos. Você quer ter acesso a metodologias de compra, metodologias de venda, estratégias. Você quer ter acesso a diversas aulas que te dão base, suporte 1 para 1 comigo. Quer ter acesso ao meu portfólio de investimentos, as minhas operações no mercado futuro e muito mais? Seu lugar é no grupo Premium e grupo do Desafio. São 2 grupos fechados que a gente entrega os nossos programas de conhecimento. Hoje, a gente está mantendo os valores antigos. E a gente vem falando sobre, sim, reajustes no rompimento do padrão. Então, se você quiser saber mais, quiser entender exatamente o que a gente entrega e aproveitar os valores atuais, pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais barato no plano vitalício, e ainda contar com descontos junto aos nossos parceiros, basta você clicar na primeira mensagem aqui na descrição. Vai abrir um grupo, na verdade vai abrir um chat do Telegram, basta você mandar um oi e o time enviará todas as informações. Só venha se você tiver uma mentalidade de investidor e, de fato, estiver buscando organização, planejamento, pé no chão. Não tem moedinha, meme para fazer 300 vezes, 1 bilhão de airdrops que não dão dinheiro, não tem nada relacionado. É para quem quer investir de forma séria. Eu dispenso os aventureiros. Sim, eu faço questão de dispensá-los. Mas
Sem mais delongas, vamos analisar o que está acontecendo. Será que é momento de comprar algumas altcoins ou não? Será que algumas altcoins estão em ponto de explosão ou não? Vamos começar com o cara que tem trazido mais calvície no mercado, que é Ethereum. Conhecido como a maior altcoin, tem desvalorizado absurdamente. Falamos da faixa de $2.000, falamos da faixa de $1.500 e a gente tem o suporte lá na casa de $1.000. Veremos ele ser atingido? É improvável que ele seja atingido com o Bitcoin forte, uma vez que todo o mercado acaba, sim, buscando o farol. Mais tarde, na verdade mais cedo ou mais tarde, acaba buscando o farol, o movimento correlacionado. É isso que eu quero dizer. A gente está vendo uma aceleração no Ethereum muito leve, muito aquém a do Bitcoin, obviamente também por conta da alta na dominância. Mas, o que a gente pode olhar? A gente está vendo uma aceleração, só que não tem nenhuma indicação de alta aqui. Eu adoraria falar algo diferente. Adoraria falar que Ethereum vai para a lua, vai para $18.000. Mas por enquanto a gente não tem sequer um pivôzinho de alta. O que a gente está vendo aqui? Vamos lá no gráfico diário. A gente está vendo, eu te mostro aqui, uma formação de topo descendente, ó, topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente. Aqui, Luan, tem um topo descendente aqui, a gente está prestes a formar um pivô. Um pivô, realmente, na minha visão, eu estou fazendo a minha análise, você pode verificar e entender como algo que tem conteúdo ou não. Vai validar, quem vai validar é você, faça sua análise. Se a gente romper 1.800, vamos falar, 1.800, e aí sim tiver uma correção, abre-se um caminho para um ombro, cabeça e ombro inverso, e aí sim a gente pode recuperar a faixa de $2.000. O cara que vamos melhorar isso aqui, o cara que é mais agressivo e entende que Ethereum é maravilhoso, vai comprar ou pode comprar aqui, ó, neste cenário, tá? Por quê? A gente tem um ombro, cabeça e um ombro do lado direito. A gente teria aqui um rompimento de um padrão que a gente pode considerar de cunha descendente, tá? E aí a gente pode avaliar o desenho em si, aqui. A gente poderia fazer isso. E aí sim o cara que tem um perfil mais agressivo poderia comprar nessa área de 1.800, 1.750. Então aqui eu vejo o quê? Se tivermos a valorização, busca por área de 2.000, pullback, e aí sim formarmos um ombro, cabeça, ombro, o perfil agressivo pode tomar a decisão de investir. O conservador, por outro lado, ele vai ter que olhar para o seguinte. Se ele não comprou aqui ou na faixa de 1.500, ele vai ter que olhar para a recuperação de um suporte que é muito importante, que agora está servindo como resistência, que é o seguinte, faixa de $2.000. Aqui serviu como um suporte, suporte, resistência, 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 rompimento, maravilha, acelerou, suporte, suporte, perdido, vira resistência. Então, precisamos de um movimento como este, acelera realmente, corrige, e aí sim, este será um movimento com a maior probabilidade de altas. No ponto atual, eu acho perigoso. Por quê? Estamos a uma distância de apenas 25%, 24%. Poderia fazer um DCA? Até que poderia, tá? Mas eu não gosto muito do momento do Bitcoin. Acho que tem que ter uma cautela em relação a este ponto. Mas poderia fazer sentido somente se tiver um perfil
aí nesse caso não é nem o agressivo, é o ultra agressivo, tá? Considerando que a gente vai ter uma recuperação, uma movimentação de alta e tudo mais. Eu vejo desta forma. Mas, uma vez que a gente está ainda em uma tendência de baixa, a gente não inverteu nem no diário, eu acho perigoso. Teria uma cautela. É isso, cautela. Você vai avaliar quais são as suas considerações e qual é o cenário mais plausível para você. Mas eu fico cauteloso com o Ethereum. Solana! Mesma coisa. Para mim, mesma coisa, Solana teve a perda dos fundos sem continuidade, está acelerando, só que ele precisa recuperar, Solana precisa recuperar esta linha de tendência de baixa aqui, porque ela foi perdida, tá? Vamos lá. Tínhamos uma cunha ascendente, padrão foi rompido para baixo, voltou aqui, nada impede que este seja um movimento de retração, bate aqui até, agulha essa área, rejeita um movimento de bandeira de baixa, tá? Acredite se quiser, sim, eu estou fazendo neste momento vários inimigos que estão ultra bullish com Solana. Não se engane, eu entendo que Solana é um bom projeto, mas eu estou fazendo uma avaliação gráfica. E aqui a gente tem que tomar cuidado. Eu venho aqui para falar com a maior seriedade do mundo e este é um ponto complicadíssimo para Solana, porque não tem muitas bases sólidas, tá? Deixa eu traçar aqui de novo. E este é um ponto que se sustentou, maravilha. Agora, para que as coisas fiquem mais interessantes para Solana e abram espaço até para quem quer surfar, valorizações estrondosas, é aguardar este pullback, tá? Perfil agressivo. O cara vai neste cenário. Considerando que a gente pode... Não vai formar um ombro, cabeça, ombro aqui não, mas que a gente tem um padrão de recuperação, tá? Então aqui é um revival, padrão revival. Ele tem que romper, seria ótimo ele romper 165, vai lá para $200, volta para formar um pullback, porque aqui invalida também essa mini resistência que virou um suporte, quer dizer, era um suporte, virou uma resistência, a gente retoma essa área, corrige e aí sim abre esse espaço para mais valorizações. Perfil agressivo. Perfil conservador. Sendo bem sincero, para Solana só tem isso aqui, ó. Rompimento do topo com continuidade, volta para testar e aí sim abre esse espaço para surfar mais altos. Eu só vejo isso. Me desculpe, mas essa é a minha visão. Quem comprou abaixo de 95, obviamente está muito bem, tá? Na verdade, comprou abaixo de 100, comprou na área de 95, está muito bem. Neste caso, tem que ficar atento apenas à área de 155, 160, que é aquela movimentação potencialmente perigosa, com o movimento de retração e continuidade de baixa. Fique alerta. Mas, se o Bitcoin se mantiver na sua tendência de alta, a maior probabilidade será busca de acelerações. Só tem que ter cautela aqui. XLM. Eu não, acho que não preciso nem... Opa, peraí. Eu não preciso nem falar nada. Não preciso nem avaliar. Os melhores pontos de compra para quem era ultra agressivo passaram. A gente não compra rompimento, tá? Ele não foi confirmado. Eu aguardaria para ver um movimento de rompimento, sim, real, pivôzão, correção, e aí sim, num fundo ascendente, abriria espaço para compras, independente do perfil. DOT, tá horrível, incrível como um ativo que está aí vendo várias valorizações, não está conseguindo se sustentar. Na verdade, não está conseguindo nem romper, tá? Isso é um problema. Mas, vamos lá.
Eu tenho que considerar, eu preciso, ó, eu posso avaliar desta forma, mas se teve rompimento falso, isso aqui pode ser um rompimento falso. O que eu adoraria visualizar em DOT para abrir oportunidades. Perfil agressivo e conservador até. Este movimento aqui, considerando este cenário. Então tem que romper 470, rompe 470, mas está 3,80, não estou nem aí. Rompe 470, forma um fundo ascendente, ou forma um fundo ascendente até mais elevado, um ombro, cabeça e ombro no fundo, e aí sim pode fazer sentido. O cara que é o fanboy da DOT, ele enxerga que DOT é o projeto mais espetacular do mundo e entende que vai valorizar muito e agora o risco e retorno é absurdo. Aí tudo bem, o cara que tem esse perfil, ele pode considerar um DCA, porque a gente está muito perto do quê? A gente está muito perto dos fundos, dos fundos, dos fundos, dos fundos. Abaixo disso, só no ponto de listagem de DOT lá na Binance. Tá? Então, invariavelmente, isso daqui é um ponto de compra, mas é para quem tem um perfil ultra agressivo e tem uma crença em relação ao projeto Master Mega Bullish, tá? Seguindo, Pendle e Render, dois projetos que eu informei compras bem lá embaixo, tá? E eu falei isso aqui. E a gente comentou sobre os fundos de Pendle, muitas pessoas estavam falando de que tinha morrido, e também de Render, fundo duplo. É para sair comprando agora? Eu acho que o risco-retorno não é tão favorável. Por quê? E sim, tem vários projetos que estão em pontos de compra, tá? Mas tem outros projetos que você tem que ter cautela. Não fique bravo com o mensageiro. Tem gente que fica brava comigo. Poxa, agora tudo é pullback, eu tenho que tomar cuidado, tenho que ter cautela? Não, você faz se você quiser. Eu tenho que te trazer aqui informação mais fidedigna possível, aquilo que eu estou visualizando. Você não leva o que eu estou fazendo em consideração, não é para você copiar o que eu estou fazendo ou o que eu estou falando. Você faz o que você bem entender, mas eu vou te alertar sobre certas questões. Exatamente como eu fiz em dezembro e ficaram me chamando de abobado, para não ser mal criado aqui. Eu era um bobalhão, porque eu só falava de pullback, tá? Então, isso em dezembro. Mas é isso. Vamos para Pendle e Render. Pendle, 100% dos fundos. Render, 80%, 90% dos fundos. É o momento de compra? Na minha humilde opinião, não. Por quê? Porque a gente começa a chegar em pontos, ainda não chegamos, tá? A gente pode subir mais. No entanto, esse é um ponto que pode levar a uma sobrecompra, um pivôzão de alta, e aí sim um pullback com Fibonacci, base de preço, usando o RSI, aí pode fazer sentido. Por que eu estou falando isso? Eu comprei aqui. E se Pendle vier para cá e houver qualquer indicação de que o mercado vai ter um pullback muito forte, eu irei vender. Eu estou te informando antes que eu irei vender, para que você não ache que eu não vou vender. Eu estou aqui para ganhar dinheiro e eu vou vender na cabeça de todo mundo quando for o momento. Se você ficar acreditando em alta eterna, e não, eu não estou falando que a gente não vai ter acelerações ou que Pendle não vai romper os topos. Estou usando um quadrado aqui, ó, um recorte específico. Quando for o momento de vender, eu vou vender. Aqui eu acho que pode ser o risco versus retorno não tão interessante. Por quê? Porque subiu 100%. Se o Bitcoin começar a ter um pullback, pode ser que a gente tenha um pullback. A gente tem aqui, ó, eu vou te mostrar, uma linha de tendência de alta. Então, se essa linha de tendência de alta for rompida para baixo, a gente vai corrigir. Então a gente olha para o semanal, e o semanal poderia corrigir? Poderia. Então a gente vai olhar para cá. E aí, este é um ponto de 2,48, 2,69, 2,90. Faixas de retração de Fibonacci.
Isso poderia acontecer naturalmente, para que aí sim a gente visse isso. E isto aqui, ó. Ou, desculpa. Ou a gente pode acabar vendo o quê? Rompimento, aí teste, e aí sim oportunidades, tá? Ai, perdi a oportunidade. Não necessariamente. Você vê que o padrão é aceleração, correção, aceleração, correção, aceleração, correção, várias vezes. Então, você tem que validar aqui. E o importante é você entender, se ele corrigir 30%, 40%, você vai sair correndo para ir no banheiro, fazer o número 2? Não, então você é um investidor. Muita gente está abrindo operações alavancadas aqui, e isso que é perigoso. Então, cautela. Eu acho que o risco-retorno pode não fazer sentido neste exato momento, mas avalie. Render. A gente acabou de romper no gráfico diário e a gente está trabalhando para um pivô de alta. Este pivô de alta em potencial, este W aqui, eu adoraria ver uma continuidade, uma correção, e aí sim abririam-se oportunidades de compra. Luan, se ele esticar o diário e bater lá em 98, eu vou vender na tua cabeça. Luan, mas como assim? Estou falando de forma figurada, mas eu estou te alertando que dependendo dos cenários a gente vende, aguarda a correção e a gente recompra. É isso, tá? Não fique aguardando o ativo também chegar a 98 no gráfico diário, subir absurdamente, e aí você entra no fumo maluco e aí você vai querer comprar. Exatamente como muitos fizeram com ENA, com SUI, com Mantra e por aí vai. Mas aqui eu vejo sim um cenário para ficar de olho, de continuidade de alta e aí uma correção. Eu vou ficar de olho nessa correção. SUI, estamos diante de um ombro cabeça a ombro aqui, ó, no gráfico diário. Interessante, já saiu um pouco da base semanal, está começando a ficar interessante, ficando bem interessante. Você pode avaliar aqui um DCA, tá? Lembrando que ele pode corrigir, mas ele ainda está em um ponto não tão longe dos fundos. 1,70, começa a ficar um pouco... Altcoins, quando começa a subir, 36%, eu acho que está numa faixa interessante. Ainda está numa faixa interessante, mas avalie com cuidado. Mas o rompimento desta linha de tendência de alta, acompanhando o rompimento do Bitcoin, é algo bem saudável, tá? Então, acho que é bacana. Link começa a romper, ainda muito tímido. Eu não gosto desse padrão, tanto quanto eu gosto desse. Por quê? Aqui... Você vê que a gente está numa tendência clara de alta. A gente teve a alta correção, explosão, correção, explosão, correção. E olha só, a gente vai lá do fundo até o topo e bate onde? Na área de retração de ouro. Link, olha a diferença. Teve todo o seu movimento, aí ficou morta de maio de 22 a outubro de 23, acelerou. Corrigiu, maravilha. Acelerou, não teve uma aceleração tão grande, corrigiu voltando praticamente para os fundos anteriores, então mostra um enfraquecimento. Mas Link é um projeto espetacular, é um bom projeto sim, tende a ter um benefício com o movimento do mercado como um todo, mas ainda assim, por conservador, eu aguardaria isso aqui, tá? Aguardaria por conservador, inclusive, eu guardaria isso daqui. A recuperação dos 18, 19 dólares, porque aí a gente sai de uma área de acumulação muito chata. Mas, para o agressivo, uma aceleração um pouco maior, para formar um ombro, cabeça e ombro do lado direito, pode fazer sentido. Somente se você for o fanboy de Link, aí tudo bem, aí você pode considerar exposições nesta área via DCA. NIR. Não compraria NIR neste exato momento. Por quê? Está no limite da cunha, tá? Olha aqui. Se eu ajustar, está aqui na resistência. Não compra resistência, tá? Ou você compra fundo de cunha ou rompimento. Então, aqui no gráfico diário, aguardaria o quê? Uma aceleração,
$3, corrige, ombro, cabeça, ombro, aí vale a pena. Por quê? Porque tem um parâmetro, fundo ascendente em relação ao fundo anterior, certo? Mas lembre-se, é extremamente importante, quando todo mundo estiver eufórico, vamos dizer que você comprou agora, ou comprou na semana passada, ou comprou 4 semanas, comprou muito bem, ou vai aproveitar uma retração do Bitcoin, e aí você vai comprar também muito bem, vamos dizer que ele vem aqui em $80 mil, assusta todo mundo, e você vai e faz uma recompra. Quando o Bitcoin estiver em 130, 140, as altcoins estiverem voando e tudo estiver lindo, pensa na venda. Por quê? Porque vai ser exatamente como a gente viu no passado. Por que eu estou falando, vou vender na tua cabeça? Porque eu vendi e eu informei, tá? Eu informei. Informei aqui. Quando eu fiz as minhas vendas, eu fiz várias vendas em novembro, dezembro, janeiro, mostrei aqui, mostrei até o meu relatório, um relatório que eu mando lá para o Premium, eu mostrei. E muita gente não vendeu. Comprar não é difícil. Se você acha que as compras que você fez ou que você deixou de fazer foram difíceis, será absurdamente difícil você vender lá em cima. Por quê? Porque você vai ver o seu portfólio 3, 5, 10, 15, depende da quantidade de ativos, depende de onde você comprou, depende dos ativos. Mas vamos colocar que você fez 10 vezes, você colocou 100 mil, você está com 1 milhão, a sua cabeça só vai estar nos 5 milhões, ou 10 milhões, ou 20 milhões, ou 50 milhões. É importante vender também, porque quem não vende, quer dizer, o mais importante é vender. Você faz o lucro na compra, mas é vital que você venda, porque se você não vender, você não vai sobreviver, porque o mercado, bom, eu não preciso nem mostrar, não preciso nem explicar, o mercado cai 98% 98% das vezes não, ele cai no bear market 98%, o Bitcoin vai desvalorizar, vai desvalorizar menos, mas as altcoins vão desvalorizar muito. Então, quando a gente tiver a manutenção desta alta, tá? Vamos falar que a gente vai renovar e tudo mais, que a maior probabilidade vai se confirmar. Quando começar a chegar lá na casa do espaço, começa a escalar vendas. Mas para isso, para que você não tome decisões emocionais, você tem que ter metodologia. Para comprar, tem que ter metodologia. Para se proteger, tem que ter metodologia. Tem que ter estudo, tem que ter base. Para vender, então, nem se fala. Você está vendo agora, provavelmente, o FOMO que você está se colocando por conta de um movimento de... Vamos falar a verdade? Aqui, a galera estava falando que ia a 12 mil. Agora, muita gente falando de 150 mil e o Bitcoin só subiu 8%. Pensa o que vai acontecer quando o Bitcoin fizer um movimento ultra agressivo. Não estou falando em um candle, tá? Mas renovar máximas. Lembra do que aconteceu lá em novembro? A gente acelerou e aquilo não foi a out-season explosiva. A gente teve uma queda da dominância. O que acontecerá quando a dominância de fato despencar? A out-season acontecer. Eu falei alguns dias atrás, se você vai pular fora, não volta. Se você pulou fora, cara, presta muita atenção. Porque se você voltar quando tiver todo mundo querendo comprar, lembre-se, será o momento de vender. Você compra quando ninguém quer comprar e vende quando todo mundo quer comprar. Presta muita atenção nisso. Eu não sei se você vai entender. Muitas das vezes eu faço questão de ser repetitivo para tentar ser extremamente claro. Mas o que eu estou querendo te apresentar aqui é, seja contra-intuitivo. Quando todo mundo tiver louco para comprar, venda na cabeça deles. Por quê? Porque é assim que o mercado funciona. Não é bonito, não é todo mundo vai ficar rico lá para cima. Não é assim que funciona o mercado. Você está vendo que não é assim que o mercado funciona. Qual é o nosso trabalho? A gente tem que traçar as probabilidades e sempre ter uma cautela. O que eu puder fazer aqui para alertar, para trazer uma maior calma, uma maior
tomada de decisão analítica e não emocional, eu farei. Mas saiba, para você lucrar, você tem que comprar bem, ter caixa e vender quando for o momento. Lembre-se disso, para que você não se coloque numa posição irreversível. Eu sigo bullish, eu me mantenho bullish, agora vou aguardar os movimentos do mercado para me movimentar. O mercado, vamos lá, não vou gaguejar. O mercado se movimenta e eu reajo. O mercado se movimenta e aí eu me movimento. Eu não tento me movimentar antes do mercado. E eu também não tento adivinhar o que o mercado vai fazer. Coloque isso em prática. Isso vai te ajudar bastante. Eu volto a qualquer momento com atualizações. A gente vai atualizar o grupo geral. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.